Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre como acompanhar o movimento do inconsciente em uma série de sonhos. E não tem jeito, tá? Esse é um assunto para quem trabalha na clínica, para quem gosta da psicologia junguiana, para quem quer aprender esse trabalho, precisa aprender, precisa entender como que isso funciona. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te trazer exemplos diretos do Jung que podem mudar a forma como você conduz a sua análise dos sonhos, tá bom? Vem comigo. É isso aí, pessoal. Então, para quem está me acompanhando pela primeira vez, eu sou o Daniel Gomes, eu sou analista junguiano, sou idealizador aqui do consultório junguiano. Além disso, também eu sou idealizador do programa Em Sonhos. Tá? O programa Em Sonhos é o lugar onde eu ensino outros psicoterapeutas a aplicar a análise dos sonhos de uma forma segura e transformadora para a clínica. Tá? Porque meu grande propósito é exatamente esse, né? Capacitar vocês a utilizar esse vasto universo junguiano com confiança, garantindo um impacto real e um reconhecimento merecido que o seu trabalho precisa ter, né? Porque afinal de contas a gente precisa se satisfazer com esse trabalho, né? Não é só porque a gente está falando de psicologia junguiana que a gente não pode falar também das nossas vontades, dos nossos desejos. E por falar em profundidade, o tema de hoje é sobre como acompanhar o movimento inconsciente, né? Numa série de sonhos. E um dos mais ricos e desafiadores do processo da análise dos sonhos é esse, acompanhar essa série de sonhos. Não é apenas uma técnica, tá, gente? Não é disso que se trata. É uma verdadeira arte, é uma ciência que nos permite a desvendar a psique em sua totalidade. E esse movimento, o seu movimento, que é um movimento constante de cura e de desenvolvimento. Né? Até a semana passada eu fiz uma live que eu estava falando sobre a compensação. Então até vale a pena você assistir esse vídeo depois, tá? Porque a partir de agora a gente vai desmistificar, explorar cada um desses aspectos dessa ferramenta poderosa. Né? E para a gente começar a desvendar isso, né, como acompanhar esse movimento, é fundamental a gente partir de uma premissa básica do Jung. O inconsciente, ele não é um depósito estático de conteúdos reprimidos. Muito pelo contrário. Ele é um fluxo contínuo e dinâmico, né? Como a vida, né? A vida ela é dinâmica, né? Existe uma inteligência própria nessa busca do inconsciente, nesse caminho de cura que ele vai fazendo. Busca que constantemente a psique vai em direção à totalidade. Os sonhos, nesse contexto, eles não são só eventos aleatórios, né? Eu não me canso de repetir isso, né? Eles são manifestações mais diretas, né? E eloquentes desse movimento interior. O Jung nos diz que o sonho é o resultado mais importante e mais evidente dos processos psíquicos inconscientes que ainda não estão penetrando no campo da consciência, né? Por isso que muitas vezes é difícil a gente conseguir captar, o que a gente estava sonhando, né, porque existe ali uma distância ainda, apesar de a gente sonhar, apesar de a gente lembrar, existe uma distância desse conteúdo com a consciência, porque é um conteúdo que está vindo direto do inconsciente. Mas aqui reside um ponto crucial. Um único sonho, por mais impactante que possa ser, é apenas um instante. A verdadeira compreensão, a narrativa completa do que o inconsciente está dizendo e que está buscando, só vai se revelar quando a gente consegue olhar para uma série de sonhos, né? O Jung prestava muita atenção, o Jung afirma que pouquíssimos sonhos têm uma solução tão simples. Não é tão simples assim, a gente, vamos fazer a análise do sonho e a gente vai conseguir entender, ou a gente vai ter um resultado ali logo na primeira análise. Não, não é disso que se trata. Até porque as ações compensatórias do inconsciente, que às vezes elas parecem até isoladas em um sonho, elas vão obedecer uma espécie de plano pré-determinado. A gente vai, percebendo que um processo vai se formando, um processo de desenvolvimento vai se formando, né. A gente vai percebendo uma organização que se desdobra, segundo um plano elaborado, mas é um plano elaborado que está lá no inconsciente ainda. Como podemos, na prática, acompanhar esse movimento? Primeiramente, entender que
a vida do inconsciente prossegue o seu caminho e produz continuamente situações problemáticas. Ou seja, o inconsciente não para, tá? E a sua comunicação, ela não se esgota em um único evento. Então, esse é o ponto sobre a série de sonhos. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo hoje, para que a gente possa mergulhar em alguns métodos, para que a gente possa mergulhar nas atitudes que o Jung nos ensina, porque ele vai ensinando, sim, ele ensina como que a gente pode acompanhar todo esse processo. E um ponto importante desses ensinamentos que o Jung traz para nós é perceber a dinâmica do inconsciente e a necessidade dessa série. Porque é na série de sonhos que a gente consegue, entender a dinâmica acontecendo. Os sonhos, eles são um trabalho de composição, né, um trabalho que tem uma linguagem própria, né, que tem um aspecto simbólico próprio, né. E esses sonhos, né, esse trabalho de composição, eles vão se comunicando numa linguagem figurada, como a gente já sabe, tá. Por meio dessas representações sensoriais, imaginosas, né, pensamentos, julgamentos, concepções, diretrizes, tendências, etc, etc, que se acham esses estados inconscientes, né. Então, toda essa linguagem vai trazendo esses pensamentos, concepções, tudo isso, né. Então, numa série de sonhos, quando a gente acompanha essa série de sonhos, ela nos permite ver a continuidade disso acontecendo. Para o Jung, o inconsciente contém todas as lembranças perdidas e todos aqueles conteúdos que ainda são muito difíceis de se entender, difíceis de se tornarem conscientes, né. A série, ela é como um fio que vai costurando essas memórias, esses conteúdos. Um fio que vai revelando um panorama muito mais amplo, né. Então, quando a gente começa a atender uma pessoa e começa a olhar esses sonhos em série, a gente vai vendo o quão amplo eles são. Porque um sonho só, isolado, não basta. Esse é o problema, né. Não adianta eu olhar um sonho uma vez e achar que: "Poxa, olha, tá certo, já estou fazendo o trabalho com sonhos". Não. Precisa acontecer essa composição. Você precisa acompanhar essa composição. Porque o significado compensador, muitas vezes, ele não vai aparecer imediatamente em um sonho individual, entende? Por isso que não basta, às vezes, a gente olhar um sonho e já sair falando, não, esse sonho está compensando. A gente pode supor que tem uma compensação, mas a grande verdade é que é na repetição, é na variação dos temas ao longo do tempo que a mensagem vai se tornando mais clara. E aí sim que a gente começa a perceber a inteligência do inconsciente. Como que essa inteligência se mostra? Então, quando a gente começa a contemplar essa série de sonhos, né, essa série que vai comportando várias cenas, vários comentários, né, que vai demandando a atenção do observador, e não só do observador, né, entenda o observador como o cliente, né, essa série, essas várias imagens compostas, elas vão atraindo pouco a pouco, para um fenômeno que se chama compensação, né. Então, nessa série de sonhos é que está a origem, do trabalho de compensação. Né. Então, às vezes no sonho, só um sonho isolado permanece escondido, essas compensações por muito e muito tempo, mas é uma espécie de processo evolutivo da personalidade a gente olhar os sonhos como uma série. Foi isso que o Jung percebeu, né, foi esse movimento que o Jung percebeu. Uma coisa importante para a gente pensar: quais são os métodos? Quais são as atitudes que a gente precisa ter para conseguir acompanhar esse movimento? O Jung ele vai oferecer para nós um caminho que, apesar de exigir, um rigor, mas ele também traz uma flexibilidade, tá? E um dos primeiros passos
como eu sempre falo e como eu repito, se você já me acompanha, é reconstituir o contexto e as associações, né. Então, quando eu falo de reconstituir o contexto, você vai ver que tem, uma série de vídeos aqui meus, que você vai conseguir entender, o do que se trata essa reconstituição. Mas basicamente, é a gente conseguir fazer a captação dos elementos em volta do sonhador, junto com as suas associações. Mas olha só, é importante a gente entender que, esse contexto, a construção desse contexto é que vai ser essencial, porque só o relato do sonho não basta. A gente precisa procurar ver através das associações do sonhador, né? A gente precisa entender cada detalhe de forma mais próxima possível da realidade. Porque são nesses detalhes mais salientes em que as significações, as suas e as suas nuances vão demonstrar o que está por trás. O trabalho é até parece até simples, parece até quase mecânico, mas é só um preparatório, é só uma fase inicial esse primeiro momento, né. E aí, num segundo lugar, vem aquilo que eu posso até falar de uma dupla perspectiva. Por quê? Porque a gente precisa lembrar da causalidade e da finalidade. Uma coisa é a gente olhar e entender isso, é importante, tá? Porque aqui está o que marca também a diferença entre a psicologia junguiana e a psicologia freudiana. Porque o Jung sempre se debateu com essa questão de olhar para o sonho apenas do ponto de vista da causalidade, né. Então a gente não pode, sempre supor que, eu sonhei, eu tive esse sonho por causa disso. Não, a gente precisa se perguntar, qual a finalidade do sonho, a serviço de quê, né. A gente não pode, se limitar apenas em perguntar o porquê, a causa do sonho, a sua origem no passado, achar que um sonho está relacionado apenas com o passado. Mas a gente precisa perguntar o para quê também, né, a finalidade do sonho, seu objetivo para o futuro da psique. E é importante a gente lembrar que o Jung, bateu muito nisso. Ele trouxe muito isso para dentro, da psicologia junguiana, né, porque a finalidade ela vai designar a tensão psicológica imanente dirigida a um objeto futuro, né. Então, essa tensão psicológica, quando olhada do ponto de vista da finalidade, talvez mostre para nós esse objetivo futuro, né. Então esse ponto de vista finalista, ele é capaz de concorrer, para a educação prática da personalidade. Por que que eu estou falando de educação prática da personalidade? Porque os sonhos, eles, em muitos momentos, eles vão ser pedagógicos. E é justamente esse movimento revelado do inconsciente é que traz esse sentido pedagógico, entende? Um outro aspecto crucial é a ampliação. O Jung fazia, num determinado momento, a proposta de ampliar a visão e o Freud, muito acertadamente, tá? Não era errado, não. Falou assim: não, a gente precisa se manter nesse lugar. A gente precisa se manter nessa visão, porque senão vai dar abertura para outras coisas que não fazem sentido, né. Então, eh, existia essa divergência, mas eu entendo que ela era saudável, eu entendo o ponto de vista do Freud e entendo também o ponto de vista do Jung, eu acho que é uma grande lição esse contraste entre os 2. Mas o fato é que o Jung, ele criticava essa redução freudiana, né, esse, olhar de um ponto de vista fixo o significado dos símbolos, né. Então, de certa forma, isso faria com que a gente erre o alvo, né, porque, a amplificação ela permite uma série, de entendimento em direção ou melhor, né, colocar em outras palavras para ficar mais claro, essa amplificação, esse contraste entre uma coisa e outra, entre a consciência e o inconsciente, entre aquilo que o cliente está trazendo e aquilo que a gente está trazendo como amplificação simbólica, isso
vai trazer vai revelar espontaneamente os arquétipos. Essa revelação vai enriquecendo o sentido e vai revelando as conexões com os padrões universais, como, por exemplo, mitos, contos de fada, folclore. Isso é vital para a gente ver o movimento arquetípico em uma série de sonhos. Veja só, é importante a gente captar bem essa estrutura, captar bem como que a gente vai acompanhar esse movimento, tá bom? Então, olha só, vamos para um próximo passo aqui. Quando a gente começa a observar uma série de sonhos, a gente começa a identificar alguns padrões. A gente vai conseguindo identificar alguns propósitos que que um sonho isolado não ia revelar, né? E o Jung, ele conseguiu categorizar diversas formas de compensação que se manifestaram que vão se manifestando de maneira orquestrada ao longo de uma série. Por isso que eu estava falando para vocês o quanto era importante vocês olharem a live que eu tinha feito, porque eu estava falando dessa série de sonhos, e aí eu vou trazer de forma bem resumida aqui. Porque a gente tem os sonhos que eles são mais compensatórios, que eles são mais diretos, né? Então, se a atitude consciente a respeito de uma situação da vida, de uma dada situação da vida, está ali meio unilateralizada, o sonho vai tentar trazer um partido oposto, ele vai trazer uma oposição em relação àquela atitude. E é justamente na série que a gente consegue ter uma percepção do inconsciente insistindo em reequilibrar, em fazer esse reequilíbrio. E às vezes, quando a gente olha só um sonho isolado, a gente pode ter apenas um cheiro da tentativa de compensação. Um outro movimento, uma outra categoria que o Jung vai trazer são os sonhos redutores, né? Eles têm um objetivo de tentar minar efetivamente uma posição excessiva, aquelas posições elevadas, né? Então, isso aqui é para a gente tentar reconduzir o indivíduo eh, a um determinado condicionamento fisiológico, histórico, filogenético. Bom, depois a gente pode ir para os sonhos que a gente chama de redutores, né? Dentro dessas categorias que o Jung foi percebendo, foi estudando, né? Nas suas observações ali dos seus atendimentos. Então, essa categoria, né, da redução, até dei o exemplo de um professor, mas aqui eu acho que vale a pena até trazer um outro exemplo, que é o famoso sonho do Nabucodonosor, aonde a sua arrogância era confrontada pela imagem de ser rebaixado, de ser reconduzido à sua condição animal, né? Esse aqui é um exemplo clássico, assim, né? Então, às vezes, a gente está lá com o ego inflado e a gente imediatamente está parecendo um ratinho. Mas, às vezes, a gente não consegue ter essa percepção num sonho isolado. Então, vocês estão percebendo que eu estou me repetindo aqui nessa questão do sonho isolado, porque não basta olhar apenas um sonho e depois não olhar mais. Não é não? Quando a gente consegue olhar uma série, essa série ela pode demonstrar o desdobramento, ela vai demonstrando a persistência, eh, às vezes até de humilhar a gente mesmo, né, humilhar no sentido de tentar reduzir, tá, porque, já pensou? Você, de repente, é transformado num rato, de repente você, vira um cachorro. Ai, nossa, eu sonhei que eu era um cachorro. A gente precisa se perguntar: "Poxa, que tentativa reducionista está acontecendo aqui? Que tentativa de trazer, a gente de volta para esses aspectos, mais arcaicos, para esse condicionamento mais, fisiológico, né, filogenéticos", né. Então, essa é a grande pergunta. Esse é o grande questionamento. Depois a gente vai, né, para os sonhos prospectivos, né, que vão trazer uma antecipação, né, algo que vai surgindo no inconsciente. Então, olha, eh,
Pensem só, muitas das coisas que a gente vê hoje, elas já existiam no inconsciente. Quer um exemplo disso? Quem aqui é da mesma época que eu, e que assistia Jornada nas Estrelas? Né, aquela série mais antiga, não a mais recente, mais antiga. Poxa, nesses filmes, a gente via lá já o exemplo, do Capitão Kirk, falando lá no seu radinho, era até menor, né, era isso aqui: "Ó, então me leva de volta para na espaçonave, me socorre aqui", já falando no seu comunicador. Mas isso era numa época em que era inimaginável, porque a gente não tinha a tecnologia ainda de reduzir as coisas a esse tamanho. Mas, no inconsciente, isso já existia, né? Porque esse ato criativo, né, do escritor, da história, né, dos contos, surge ali no meio. Então, eh, tudo que vai acontecendo na nossa vida pode também ser observado nesses aspectos prospectivos, premonitórios, nessas antecipações que vão surgindo no inconsciente, né? Mas não só, né, de um ponto de vista tecnológico, né? É muito mais um exercício preparatório, né? Um esboço para a gente conseguir lidar com algumas situações, uma antecipação, né? E é importante, eu falei até lá na live passada, assim, né? Não são eh, meramente premonições, são preparações, são ensaios internos. Mas eu não vou ficar me repetindo, não. Vai lá, assiste outro vídeo, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa. Você já curtiu esse vídeo? Se você está até aqui e não curtiu o vídeo, poxa, já curte. Segue o perfil, né? Segue aqui o canal para você ter acesso a outros conteúdos. Eu sempre vou fazendo live. Aliás, live toda quinta-feira, 8 horas da noite. A gente tem um encontro marcado. E deixa eu dar mais um recadinho bem rapidinho. Aqui embaixo tem um link para você fazer a inscrição em um evento que vai acontecer, né. E se de repente você assistir esse vídeo muito tempo depois do evento já ter passado, ainda assim vai ter um link aqui que vai te levar para a página aonde você pode colocar o seu e-mail e ser avisado dos eventos que vão acontecendo, das lives que eu vou fazendo, de conteúdos junguianos, de promoções, até porque esses dias eu fiz uma parceria aí com a Vozes e tem aí um descontinho que está rolando lá nas redes sociais, tá, então fique esperto. Tá, então olha só, vamos voltar para o nosso assunto aqui. A gente não pode esquecer que existem os grandes sonhos. A gente não pode esquecer essa diferença entre grandes sonhos e pequenos sonhos, né? Os grandes sonhos são aqueles sonhos mais importantes que vêm do inconsciente coletivo e que contêm motivos mitológicos, mi eh, contém mitologemas, né, então esses grandes sonhos, eles vão marcar movimentos cruciais na vidas, ou na vidas, né, olha só, desculpa, a minha dislexia querendo falar aqui, né, eles vão marcar esses movimentos cruciais da vida, né. Então, quando a gente começa a observar a emergência e o desenvolvimento desses temas arquetípicos em uma série de sonhos, a gente consegue ter uma percepção fundamental para compreender o processo de individuação que está ali em ação, né. E esse processo é um processo evolutivo da personalidade, né, é a realização espontânea do homem total, como eu estava falando também. Mas o importante é a gente entender que nessa série de sonhos é que se revela esse caminho que a psique vai tentando colocar a gente em direção a fazer uma integração dos aspectos internos, ou colocando de uma maneira mais ampla e dentro da teoria junguiana, a integração dos aspectos do si mesmo, do self, né, dessa totalidade que atua também como um compensador da consciência do eu. A gente não pode esquecer a fala do Jung, né?
Eh, Se o eu é o centro da consciência, o si mesmo é o centro da personalidade total, ou da totalidade, melhor. E aí, tem um quarto ponto aqui, bem importante, que é o papel, o seu papel. O nosso papel como analista nesse processo é extremamente importante e de extrema responsabilidade que exige uma atitude muito específica. E a primeira atitude muito específica aqui é a humildade e a abertura. O Jung não se cansava de dizer que é importante, quando a gente se depara com um sonho, a gente se colocar num lugar de humildade, né, de poder falar com toda tranquilidade que não tenho a menor ideia do que esse sonho quer significar. E às vezes a gente fica numa cobrança, né? Às vezes a gente fica num peso de achar que a gente tem que dar uma resposta, porque a gente tem, obviamente, que performar. Ou vocês acham que a gente não está sendo também eh, contaminado por essas atitudes na massa em que impõe um desempenho, que impõe uma performance? Não, aqui a nossa performance é outra. Eu diria até que essa performance de poder falar que não sabe é a melhor performance. É importante essa atitude porque faz com que a gente não coloque nenhum preconceito, tá? Então, lembre-se disso, né, de ter essa atitude humilde. Um segundo ponto aqui é obviamente, né, o conhecimento, o quanto ele é essencial. Para que a gente possa se aprofundar na análise de uma série de sonhos, não basta, né, a gente ler um livro aqui e achar que eu já consigo fazer a análise dos sonhos, porque a análise dos sonhos ela não é para amadores. É impossível compreender a natureza do processo de individuação, sem a gente ter conhecimentos muito sólidos do campo da mitologia, do folclore, da psicologia dos primitivos, da história comparada às religiões, né. Por isso que a gente tem que trazer muitos assuntos, por isso que a gente precisa, abrir o nosso baú do conhecimento e ir colocando conteúdo também. Mas, o ponto importante é que não basta só colocar conteúdo, a gente precisa saber como usar esse conteúdo. O importante é a gente entender que são esses arcabouços que vão nos dar essa base para conseguir ampliar e para contextualizar as imagens que vão emergindo, né. Então, é importante a gente estudar, a gente se aprofundar, mas também olhar para si, vivenciar em si o processo. Para quê? Porque o meu estudo, alinhado com a minha experiência, vai trazer a prontidão necessária para que a gente consiga enxergar o que está acontecendo ali no outro, né? E aí, para a gente ir se aprofundando um pouco mais, a gente não pode se esquecer, a gente não pode deixar de lado a contratransferência. O Jung já alertava para nós que o analista ele precisa estar consciente, pelo menos dos conteúdos mais importantes do seu inconsciente, para que as nossas projeções inconscientes não venham a, a cegar a gente, a turvar o nosso julgamento, né? As nossas próprias projeções, elas muitas vezes elas acabam ocultando a verdade. E aí, o trabalho analítico, esse trabalho de análise dos sonhos, vai ficando meio superficial, porque em vez de eu estar me aprofundando no caminho do outro, eu estou aqui na minha sombra, né? E o trabalho analítico ele exige uma vigilância contínua sobre a nossa própria psique, né? Sobre é aqui que entra aquele pensamento, né? Eu só posso levar uma pessoa até onde eu já fui. Como eu posso querer levar uma pessoa a lugares que eu nunca fui? Talvez você brinque: "Ah, mas hoje existe o GPS". O GPS mostra só o caminho, mas não mostra como é a estrada, não mostra, por exemplo, né, se eu vou passar em alguma zona de risco.
Não, ele aponta o caminho, né. Então, não basta, né, a gente ter o mapa, a gente precisa conhecer o território também, sabe. Isso faz com que, eh, eu tenha mais consciência de que o meu processo também é importante, tá. Então, guardem isso para vocês. A análise sistemática de uma série de sonhos é, é como um processo de maturação, né? Porque esse processo ele vai permitir, ele vai auxiliar o paciente a sair dessa paciente, cliente, como você queira chamar, tá? Mas essa série de sonhos ajuda a gente, como analista, demonstrar que às vezes o caminho está um pouco estagnado, ou que está meio sem objetivo, ou que a pessoa não está olhando para onde deveria olhar, né? E nosso grande papel aqui é guiar os nossos clientes, nossos pacientes para uma vida mais plena, mais íntegra, mais integrada, né? Esse aprofundamento na compreensão do movimento do inconsciente, ele vai elevar a segurança. E mais que isso, né? Ele vai trazer reconhecimento para o nosso trabalho, tá? E isso coloca aqui a gente para os momentos finais, para a gente conseguir entender que o nosso mergulho sobre acompanhar o movimento do inconsciente em uma série de sonhos não pode ser apenas teórico. Ele tem que ser todo um movimento teórico de conhecimento da história humana, de conhecimento da vida desse cliente, desse paciente e da observação contínua da análise dos sonhos, contínua do inconsciente, porque assim a gente consegue ter uma visão muito mais ampla do que está acontecendo dentro da vida daquela pessoa que buscou você. E esse conhecimento é essencial para que essa pessoa consiga fazer essa transformação. E uma vez que ela faça essa transformação, você nunca mais vai sair da vida dessa pessoa. É disso, é desse impacto que eu falo, sabe? É do impacto de a gente se tornar parte da vida da outra pessoa, por mais que eu não conviva, né? Não se trata aqui de convivência, se trata aqui de um marco psicológico na vida da pessoa, tá? Eu espero que esse vídeo aqui tenha oferecido insights valiosos para vocês, que possa ter trazido ferramentas profundas para você aplicar na sua clínica aí, pelo menos para você lembrar. E ó, lembrem-se, a psique é um universo constantemente em expansão. E o nosso papel é sermos os melhores guias, né, os guias possíveis para os nossos pacientes e para nós mesmos, né. O Jung ensinou isso quando ele fez esse trabalho, quando ele, fez esse autoexperimento nele mesmo. E se você quer elevar a aplicação da psicologia junguiana para um outro nível, num sentido muito mais seguro, né, e vendo o impacto real do seu trabalho ser reconhecido, eu tenho um convite especial para você, porque não perca o evento, né, o chamado junguiano. Serão 2 dias intensos, assim, 2 lives, 2 aulas de uma imersão, de um aprendizado, muito focado em capacitar você a aplicar Jung com muito mais confiança, né. Então, marca aí na sua agenda, dia 1 e 3 de julho de 1925, né, deixar aqui a data porque vai que você está vendo esse vídeo lá no, em 2026, né? Mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de se ver aí nessa live, nessa aula, que vai ser muito bacana nesse grande evento. Tá, mas olha, as vagas são limitadas, né? Então já garanta a sua inscrição. O link vai estar aqui embaixo. Eu vou colocar aqui também na telinha para você, de repente, facilitar. Clica no link, faz a sua inscrição, junta-se a esse chamado. Eu tenho certeza que será um evento que vai ser um divisor de águas para a sua carreira e para a sua compreensão da psicologia junguiana, tá? E eu agradeço imensamente todos e todas que estiveram aqui. Mandem as dúvidas, deixem aqui os seus comentários. Vamos continuar essa conversa
né? Não é porque o vídeo acabou aqui que a conversa não pode continuar. Você já está vendo aqui, ó, os vídeos aparecendo aqui, assine o canal, eh, assista aqui o vídeo que eu estava comentando com vocês, que é a live da semana passada, e tem uma série, de playlists aí bem pensada para vocês, e a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Ou quem sabe, aliás, quem sabe não, eu espero que eu veja você lá no evento, no chamado. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau, gente.